Graça e paz, meus irmãos, tudo bem? A gente precisa entender a respeito do nosso ministério como pregadores, que Deus ele estabelece limites, que muitas vezes muitos desses limites eles são temporários, são muitas vezes para nossa própria proteção, e Deus é aquele que sabe o caminho, o tempo e o modo para o nosso ministério. Vamos meditar no texto bíblico, onde vai mostrar com clareza que muitas vezes Deus estabelece limites, a área da atuação, o tempo e o modo para o nosso ministério. Na realidade, tudo vem dele, tudo vem de Cristo, tudo vem do Espírito Santo. A gente precisa estar completamente dependentes, rendidos e sempre em completa rendição, né? Em completa dependência e sempre atentos, né, à direção que o Senhor vai nos dar. Atos, capítulo 16, diz assim: E passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. E quando chegaram a Mísia, desejavam ou intentaram ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não lhes permitiu. Vamos estudar esse texto. Em 2 versículos, a Bíblia diz a mesma verdade 2 vezes. Que o Espírito Santo não permitiu uma determinada obra, que o Espírito Santo, que o Espírito de Jesus não permitiu uma determinada obra. A obra era boa, a obra era desejável, a obra era aprovada. A obra era o quê? Anunciar a palavra de Deus na Ásia. Anunciar a palavra de Deus não é algo bom, não é algo correto, não é algo desejável? Sim, e eles desejavam isso, mas eles foram impedidos, não pelo diabo, não pelo maligno, não pelo tentador. Outro texto, por exemplo, o apóstolo Paulo reconhece que ele não conseguiu fazer determinada obra por causa do maligno, por causa do tentador, que estava em oposição ao seu ministério. Mas aqui, o impedimento, a restrição e a limitação não vem por parte do opositor, mas vem por parte do Espírito Santo, que aqui ele restringiu o apóstolo Paulo de não avançar, ele restringiu para não avançar de uma determinada forma. Então, nós aprendemos muitas verdades nessa porção bíblica. Vamos ao resumo. Nós aprendemos então que o Espírito Santo muitas vezes ele exerce limites e restrições para o nosso ministério. Ainda que o que a gente deseja fazer seja aprovado, desejável, mas muitas vezes não está no tempo certo, ou muitas vezes não está no modo certo ou no caminho certo. Então, o Espírito de Deus, ele nos traz restrições para colocar tudo em boa ordem, segundo a vontade de Deus, segundo o plano, o propósito de Deus, o caminho do Senhor. O Espírito Santo, então, é aquele quem nos dá o caminho, o itinerário para toda a obra de Deus. Não adianta você tentar caminhar pela sua própria força, força do seu braço, pelos seus próprios pés, isso não vai dar certo. Na realidade, o caminho e o itinerário são uma obra que também pertence ao Espírito Santo. E aprendemos também, então, que o tempo e o modo, essa mesma Ásia que o apóstolo Paulo já desejava ir, ele iria ir sim. Num tempo futuro, ele foi sim, mas ele não foi naquele momento, por restrição de Deus, por restrição do Espírito de Deus. Então Deus ele sabe o tempo, Deus sabe o modo, o tempo correto, o modo correto e o caminho correto para que as obras de Deus se realizem e se cumpram nas nossas vidas. Amém? Até o próximo vídeo. Graça e paz. Outra verdade igualmente importante e um erro que os irmãos cometem é quando a gente tenta abrir portas na força do nosso braço. Às vezes, porque carregamos um dom ou um talento, a gente tenta ir na frente, a gente tenta abrir portas, a gente tenta forçar portas e entrar em lugares onde Deus ainda não nos habilitou, onde Deus ainda não nos enviou, não nos comissionou. Então isso não é saudável. Saudável é a gente operar, trabalhar dentro dos limites que Deus nos deu
e é o próprio Senhor quem vai nos habilitar a lugares maiores, é o próprio Senhor quem vai nos capacitar, comissionar e nos enviar para atmosferas e ambientes espirituais com maior alcance e com maior relevância. Então, o saudável é fazer a nossa parte dentro da nossa igreja local, dentro do campo que a gente entendeu que Deus já nos deu, cooperar com os irmãos que Deus já nos concedeu, e o crescimento disso e a ampliação disso vem do próprio Senhor. Então, não tente abrir portas com a sua própria força. Amém? Até o próximo vídeo. Graça e paz.